Olá, artista! Seja bem-vindo! Hoje nosso olhar é para o Livro dos Médiuns, livro que compõe a obra básica espírita editada por Allan Kardec, lançado em Paris em 1861. Tinha como subtítulo Guia dos Médiuns e dos Evocadores. O capítulo que chama nossa atenção é o que Kardec trata dos médiuns videntes, as diferenciações e características de cada percepção visual, enfim, especificamente o item 169, quando Kardec disse: assistimos certa noite à representação da ópera Oberon ao lado de um excelente médium vidente. Ou seja, ele foi ao teatro acompanhado de um médium vidente e registrou nesse item do Livro dos Médiuns o que ele percebeu lá. Havia no salão um grande número de lugares vazios, mas muitos estavam ocupados por espíritos que pareciam acompanhar o espetáculo. Vale lembrar um pouquinho como era o teatro daquela época, onde se ia mais para ver, mais para ser visto do que para ver. A proposta de escurecer a plateia para que o palco ficasse em destaque só veio em 1872 em diante com as óperas de Wagner. Por isso, a presença nessas imagens de imensos candelabros centrais com iluminações também nos camarotes. Essa estrutura é oriunda no século anterior a este ainda, onde a luz iluminava a plateia e apenas a frente do palco. A iluminação elétrica no teatro só foi introduzida nas primeiras décadas do século XX. Nessa época, a iluminação era a luz de velas. E por isso a necessidade de se ter a divisão de atos, onde o público se retirava para o foyer, enquanto as velas do teatro eram todas trocadas. A ópera que Kardec foi assistir estava com muitos lugares vazios, né? Parece que a plateia, o público não estava gostando muito da representação. Mas voltemos ao texto. Alguns espíritos, né, se aproximavam de certos espectadores e pareciam escutar as suas conversas. No palco, olha o que ele diz, no palco se passava outra cena. Por trás dos atores, muitos espíritos joviais se divertiam em contracená-los, imitando-lhes os gestos de maneira grotesca. Outros mais sérios pareciam inspirar os cantores, esforçando por lhes dar mais energia. Aqui Kardec observa na prática o que registrou em diversos momentos das obras básicas, né? A capacidade e a possibilidade que têm os desencarnados de interferirem na vida cotidiana. Há um detalhe que me chama a atenção quando ele diz: alguns espíritos tentavam inspirar os cantores, querendo transmitir a eles energia. Sem entrar muito em questão de como tecnicamente isso é possível, e se você já é um praticante do passe ou da atividade mediúnica, já conhece bastante como esse mecanismo funciona. Mas destaco que, independente dos objetivos meramente comerciais e de entretenimento, no palco haviam espíritos tentando inspirar os cantores e transmitir-lhes energias. Por quê? Com que intenção? Será que a intenção era que a energia passasse pelos artistas e chegasse à plateia? Prossegue Kardec. Um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras. Julgando-o animado de intenções um tanto levianas e tendo evocado após a terminação do ato, ou seja, no intervalo, ele veio ao nosso chamado e nos reprovou com severidade. Não sou o que julgas, disse. Sou o seu guia espiritual, o seu espírito protetor, sou encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos de uma palestra muito séria, deixou-nos dizendo adeus. Ela está em seu camarim e é preciso que eu vá vigiá-la. Eu encontrei essa imagem, que compartilho, registrando o foyer de uma apresentação de balé. E esses são retratos de personagens de artistas da época. Apenas para ilustrar que o intervalo entre os atos era um acontecimento tão importante, às vezes mais importante que a própria apresentação. Essa figura central, esse homem de perfil, ao lado da bailarina no centro da imagem, é Alfred de Musset, um dramaturgo francês que, quando desencarnado, fez uma comunicação mediúnica para Kardec usando a célebre imagem do verme, da lagarta, da borboleta, a borboleta como sendo a arte espírita que sucederia à cristã, que sucedeu à pagã. Retornando ao Livro dos Médiuns, no item 169, continua Kardec.
Em seguida, evocamos o espírito Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que pensava da execução de sua obra. Não é de todo má, porém frouxa. Os atores cantam, eis tudo. Não há inspiração. Espera, vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado. Foi visto daí a nada no palco, pairando acima dos atores, partindo dele como eflúvio que se derramava sobre os intérpretes. Houve então nestes visível recrudescência de energia, fortalecimento de energia. É interessante que nesse ponto, eu tenho aqui as imagens do Weber, do autor da ópera. Interessante que nesse ponto, né, Kardec deixa de estabelecer uma teoria e acaba criando um fato histórico. Com a percepção do médium vidente que o acompanha, ele constata na prática o que poderia ser apenas uma teoria de artista. Qual é o fato? Um artista desencarnado consegue manipular os fluidos do ambiente, transmitindo energias para os artistas encarnados no palco durante a apresentação artística. E é capaz que essa energia fortaleça todo o conjunto do espetáculo, da interpretação. O questionamento que eu faço é como é que isso pode se dar com um grupo de trabalhadores espíritas, conhecedores desse mecanismo, que ensaiam e se apresentam conscientes e sintonizados com ideais transcendentes. O que será possível de se estabelecer? São muitos os grupos artísticos espíritas de teatro, de música, de dança, que relatam a presença de espíritos no palco, mas contam isso com uma visão de que se trata de algo incomum, quando me parece que é o contrário, é algo costumeiro por parte dos espíritos, e talvez até façam parte desse processo todo de construção artística e de abrangência espiritual. Lembrando Kardec, quando citou que o espiritismo abriria um campo novo à arte, aqui uma de suas possibilidades. Não se trata de apresentações artísticas incorporadas ou mediunizadas, não, mas inspiradas pelos desencarnados, artistas como nós, que desejam que a arte seja a oportunidade de transcendência da alma pela percepção dos sentimentos e do belo. Todo esse registro encontra-se no item 169 do Livro dos Médiuns. No seguinte, no 170, Kardec continua descrevendo uma segunda apresentação artística que ele assistiu, acompanhado por outro médium. Mas isso é assunto para futuras observações. Até a próxima.